dia, estamos aqui agora gravando um vídeo a pedido do presidente Gomes, presidente da Missão Maceió, a respeito da criação do ramo de Santa Rosa. Essa experiência começa em Uruguaiana, quando eu comecei a missão, e com 3 meses de missão tinha um companheiro e a gente trabalhava de uma maneira. Os LZ chegaram e nos orientaram que deveríamos mudar, e para que isso pudesse acontecer na prática, eles saíram conosco, foram dividir comigo e com meu companheiro. Eu era o Júnior, tinha 3 meses de missão, e saímos. O Aldo Venâncio, que era o LZ na época, me instruiu que eu deveria orar, que nós iríamos orar, pedindo ajuda ao Senhor, para que Ele pudesse nos indicar quais eram as pessoas que deveríamos falar. Não iríamos falar com pessoas na rua sem sabermos com quem. Nós iríamos falar de acordo com o que o Senhor falasse ao nosso coração. Doutrina e Convênios 8.2 dá as instruções detalhando que eu falarei atualmente ao teu coração pelo Espírito Santo que habitará, que estará em tua mente e teu coração. Mais ou menos isso. Mas o princípio é esse, que Ele vai falar à nossa mente, ao nosso coração, o que Ele quer que a gente faça. E nossos sentimentos devem ser seguidos. Então, fazendo isso, nós começamos a andar e a orar, e fizemos contatos a tarde toda. Em 100% dos contatos, nós conseguimos achar chefe de família em casa. Meu companheiro dizia que nós não conseguimos achar chefe de família em casa, por isso não tínhamos muito sucesso nas tardes lá em Uruguaiana. Com essa experiência gravada em minha mente, que eu jamais esqueci, eu servi em vários outros lugares, mas eu estava em Jaguarão, quando um telegrama chegou, e o telegrama, as transferências geralmente eram feitas de uma maneira bem diferente. Aliás, tudo naquela época era diferente. Eu saí de ônibus para casa, de casa para a missão, desculpa. Eu saí de ônibus de casa para a missão. Saí da rodoviária, viajei 26 horas até Porto Alegre, chegamos lá, fui treinado por 3 dias sobre como fazer reunião familiar e oração familiar, e aí fui enviado para minha área. A primeira área era Uruguaiana. Em Uruguaiana, eu cheguei a 1 da manhã e morei num lugar úmido, sujo, era um lugar nojento, realmente, e tinha muita barata. Mas eu estava disposto a obedecer e a fazer qualquer coisa necessária. Então, voltando a Jaguarão, eu estava lá servindo e tínhamos um modo de trabalhar, mas não estava muito bom. E eu estava triste, abatido, chateado. E quando eu pensei que não estava conseguindo, que estava um dos piores dias, aí eu recebi um telegrama no sábado à noite. As transferências eram domingo à tarde, a gente saía do almoço, ia até a telefônica, companhia telefônica, pedia uma linha para um número tal, eles ligavam para outra companhia telefônica, os LZs estavam lá, parados, esperando ligações de todos os grupos, todos os distritos, né? Então nós recebíamos informações, instruções do presidente, dos assistentes e também as transferências. Nesse caso aconteceu no sábado. No sábado à noite eu recebi um telegrama dizendo: olha, a De Magalhães está em Pelotas amanhã, domingo, às 4 horas, com malas. Eu cheguei em Pelotas, o presidente me disse: olha, você vai ser presidente do ramo de Santa Rosa. Mas, presidente, onde é o ramo de Santa Rosa? Olha, ele não existe ainda, tem apenas 6 pessoas registradas e você vai para lá para abrir o ramo. Eu falei: nossa, presidente, será que eu consigo? Não, você vai conseguir sim.
Você vai passar em Porto Alegre, pegar seu companheiro e vai pegar também outros 2 missionários que vão fazer parte do grupo, quer dizer, do distrito. Na minha missão, zona era distrito e distrito era grupo. Então, se eu falar grupo ou distrito, vocês entendem, perdoe. Então, eu passei em Porto Alegre, peguei os outros missionários do meu grupo, fomos até Santo Ângelo. Santo Ângelo é a cidade mais próxima de Santa Rosa. Quando eu servi antes em Santo Ângelo, eu conheci o presidente do Quórum de Elders lá. E ele sempre me falava que tinha uma filha que não conhecia igreja e que morava em Santa Rosa. Quando eu fui chamado para o presidente do ramo e estive em Santo Ângelo, eu procurei esse presidente do ramo, peguei o endereço da filha dele e, embora o Elder Howard, que era o líder de distrito ou grupo lá em Santo Ângelo, sugerisse que a gente ficasse lá em Santo Ângelo, a base fosse Santo Ângelo, a gente fosse a Santa Rosa e voltasse tantas vezes quantas forem necessárias, para que a gente pudesse só ir para lá definitivamente Santa Rosa quando tivesse tudo resolvido. Já tivemos o local fixo, alugado, casa e tudo lá para ter o ramo e nossa moradia. Eu senti que não devia fazer isso, eu senti que devia ir naquele dia. E eu não sei porquê, sinceramente. Eu sei que o Senhor falou a minha mente e meu coração. E eu senti, devemos ir para Santa Rosa hoje. E vamos com tudo. Com edredom, cobertor, acolchoado, sei lá, um monte de coisa, travesseiro. Olha, nós lotamos 2 táxis quando chegamos em Santa Rosa. Os táxis estavam lotados na mala, no teto e eu aposto que tinha coisa dentro do carro no nosso colo. Foi muita coisa, mas eu senti que devíamos ir para lá e meus companheiros me apoiaram. Então, chegamos em Santa Rosa, explicamos a irmã Celita Celestino, que era a neta do irmão lá que era presidente do Quórum de Elders, e ela nos disse que poderia deixar as coisas lá. Às 3 da tarde nós saímos e começamos a caminhar. Primeiro nós oramos pedindo ao Senhor que pudesse nos abençoar, que pudesse nos indicar o que devíamos fazer. Porque estávamos lá seguindo instruções dele, sendo obedientes, e queríamos fazer a igreja dele crescesse naquele lugar. E eu tinha sido chamado presidente do ramo, e não existia ainda. Então, começamos a caminhar com esse sentimento, continuando a orar, pedindo ajuda ao Senhor. Como a gente ia morar lá e não tinha lugar, nós fomos em hotéis, fomos em pousadas ou pensões na época, né? E o que aconteceu? Nós encontramos muita dificuldade, era muito caro, a gente não tinha condição de fazer isso. Então o que fizemos? Nós começamos a orar por contatos. E em determinado momento, depois de falar com algumas pessoas, eu senti que devia falar com um rapaz que estava numa esquina. Eu primeiro ouvi, mas não fui muito obediente. E aí eu recebi mais 2 advertências: vá e fale com ele. Da mesma maneira, Doutrina e Convênio 18:2, eu falaria a tua mente e o teu coração. Então eu fui até ele, já sabendo que o Senhor queria que eu falasse com ele. Eu expliquei para ele que nós éramos missionários, nos apresentamos como representante de Jesus Cristo e missionário da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Expliquei para ele que a gente estava chegando na cidade, que chegamos hoje, que nós precisaríamos de um local para ficar e que estávamos ali para estabelecer a igreja em Santa Rosa. Esse rapaz pensou sobre a tia, sobre a mãe, viu que não dava jeito e falou: vamos fazer o seguinte, eu vou levar vocês para o prefeito. Como assim? Nós vamos na casa do prefeito. Tudo bem. Eu achei estranho, mas fomos até lá. Quando nós chegamos na casa do prefeito, o rapaz, que eu não sabia que o senhor tinha preparado o caminho para isso, esse rapaz falou sobre nós. Ele explicou tudo o que eu tinha falado para ele e já falou como se tivesse
um repórter preparado para falar aquele texto. Ele contou que nossa situação, quem nós éramos, o que a gente precisava. O prefeito conversou conosco, depois ele disse, olha, vocês vão ficar hoje à noite no hotel tal, que eu não lembro o nome do hotel, e amanhã vocês vão na prefeitura, nós vamos arrumar um lugar que seja provisório para vocês, até vocês conseguirem o seu local permanente aqui em Santa Rosa e possam inaugurar a sua igreja aqui. Então, eu estava pensando comigo, né? Como é que eu vou pagar um hotel? Não tenho condição, a gente já tinha ido em hotéis e não tinha condição de pagar hotel. Eu falei, nossa, ainda vai botar no hotel grande, não sei o que, Santa Rosa, alguma coisa assim, não lembro. É um hotel bom, muito bom. E aí o rapaz, antes que eu falasse alguma coisa, aquele mesmo rapaz que o senhor tinha me repreendido, fale com ele, ele perguntou, mas será que o senhor prefeito, que eles têm condição de pagar? Nesse momento eu olhei para o rapaz e fiquei de boca aberta. Por quê? Irmão, sinceramente, eu vi a mão de Deus ali. Eu vi a mão do Senhor ali. Eu não sabia por quê. Mas eu tinha que ter falado com ele. E naquele momento, ele era o nosso porta-voz. E o prefeito disse então, não, isso é tudo por conta da prefeitura. Sinceramente, nós tínhamos chegado com as malas da casa da irmã Celita, transportamos até o hotel, e às 8 da noite nós estávamos ajoelhados, agradecendo ao Senhor pela bênção que estamos recebendo. No dia seguinte, nós fomos até a prefeitura e fomos alojados num local, a gente tinha colchoado, edredom, tínhamos cobertor, então dava para a gente dormir no local que eles arranjaram para a gente, que era um tipo de um salão onde eles tinham reuniões dos sindicatos e coisas assim. E nós ficamos lá 15 dias lutando, nosso presidente ficou muito feliz pela bênção que nós recebemos. E conseguimos achar uma casa, vimos que tinha que fazer algumas reformas, tirar a parede para que tivesse um salão sacramental, e nós nos propusemos a pintar a casa, e mais ou menos em 30, 40 dias a casa estava pronta e foi feita a programação da inauguração desse ramo. Eu não sabia como fazer, porque eu não tinha manuais, não tinha instruções e nem sabia como falar com o departamento da igreja, né? Então, eu tinha sido presidente da Escola Dominical Júnior. Na época, a Escola Dominical acontecia de manhã e à noite. E eu tinha sido conselheiro da Escola Dominical Júnior, e a Escola Dominical era mais ou menos como se fosse uma sacramental, só que tinha discursantes e tudo, era um programa quase igual, né? E eu fiz no meu caderno, eu escrevi com minha letra a agenda da reunião sacramental. Vocês verem como é que as coisas eram naquela época. E foi feita a inauguração com essa agenda, minha letra. O prefeito esteve presente, muitas pessoas, tivemos mais ou menos 50, 60 pessoas lá. E o ramo começou. Eu comecei a visitar a irmã Celita, nós a ensinamos, e ela sentiu que ela aceitou o batismo. Ela foi batizada, e o irmão Antônio, que era o marido dela, com aquele bigodão, a princípio não quis ser batizado. Mas ela e os filhos eram tão fiéis, eram pessoas de ouro. Eu não imaginava quem estava sendo convertido naquele momento. Depois eu terminei a missão, fui mandado de volta para casa, meu período encerrado em outubro de 78. Desculpe, eu estou muito emocionado.
e um outro elder ficou no meu lugar. O ramo continuou, nós tivemos 2 ramos depois, agora são 2 alas. Em 1980, quando eu voltei no ramo, o presidente do ramo me mostrou e disse: você sabe o que é isso? De quem é essa letra? E eu olhei, era um documento da igreja, que fazia parte da história da igreja, com aquela agenda que eu fiz no caderno. Aquilo me deixou muito contente, muito feliz. Eu fiz parte da igreja naquela época. Então, só queria comentar uma coisa. Hoje, vocês podem ter dificuldades, mas nenhuma dificuldade é comparada aos problemas que nós tínhamos naquela época. Tínhamos problemas com o companheiro, tinha gente que não queria fazer missão, que estava lá, enfim. Tinha todo tipo de, não comigo, mas eu também tive problema com o companheiro, mas todo tipo de dificuldades que vocês podem ter hoje, provavelmente nós tínhamos naquela época também. Só que nós tínhamos muito mais desafios e as áreas os ramos eram muito pequenos, eram muito simples, não tinha muita gente, os batismos eram feitos em rios ou em locais apropriados. Até piscina de clube, às vezes, puderam solicitar ajuda. Porque não tínhamos capelas, né? Lá em Uruguaiana e nas outras cidades, nós tínhamos alguma capela, mas era um lugar de reuniões, às vezes era um lugar bom, às vezes não era. Então, Santa Rosa iniciou numa pequena casa. E hoje, em 80, eu passei lá e tirei foto daquela casa. Mas depois eu fiquei sabendo que agora tem uma capela que faz parte de estaca e fiquei muito contente. Mas a minha experiência mais difícil